tive a experiência, não particularmente eu, mas eu tive o relato de pacientes que teve a experiência de quase morte, também conhecida como EQM, experiência de quase morte, uma situação clínica onde o paciente tem uma parada cardíaca e algumas de suas funções vitais ficam paradas, especialmente a parte cardiocirculatória e cerebral, e ele tem algum tipo de experiência, de alguns relatos que pode ser interpretados de várias formas, dependendo de cada um. Da parte médica tem algumas explicações, da parte religiosa tem outras explicações, enfim, todas relatam clarão, muita luz, muito claro no ambiente e uma sensação plena de bem-estar, agradável, que não tem muita definição. Ela não vê casa, não vê prédio, não vê carro, não vê nada. É um ambiente assim mais apagado, né? Digo apagado assim, você não vê outros instrumentos, outras coisas, mas você vê um claro muito ofuscante e de bem-estar. Há algumas situações clínicas, médicas, científicas, específicas, você pode ter explicações científicas para alguns detalhes, não todos, como de enxergar e ver o corpo lá embaixo. Eu não sei como clinicamente, cientificamente você poderia explicar isso. Eu nunca li nada sobre isso. Agora, que você recupera, o sangue volta a perfundir o cérebro e algumas lembranças daquele momento você tem, isso já está muito bem explicado. Geralmente mediadores bioquímicos cerebrais, controle de pressão arterial e um monte de outras situações fisiológicas, né? Consegue te explicar. A outra realidade, vamos dizer, realmente da passagem, principalmente nessa fase da quase morte, onde muitas pessoas se desligam desse mundo e se desligam até do seu próprio corpo físico. Existem experiências de pessoas que mostram para nós que esse ambiente, que essa nova realidade, é uma realidade de muita luz e também de muita proximidade com Deus. E a igreja realmente acolhe essa experiência como uma experiência de Deus. Mesmo nós não sabendo, o que existe do outro lado, nós acreditamos que quando morremos, nós vivemos uma outra fase. Nós saímos da condição humana, da condição de morte, para termos uma condição de vida, uma condição realmente próxima de Deus. O tema não diz respeito a uma experiência pós-morte, né, depois da morte, mas sim alguém que no leito de morte teve algum tipo de experiência ou visão, alguma coisa do tipo. Eu, William Sodré, nunca vi, nunca tive esse tipo de experiência. Se alguém afirma que teve uma experiência também, quem sou eu, penso eu assim, para condenar, pelo menos a princípio, a não ser que isso afronte de uma maneira um tanto mais clara, mais evidente, a palavra de Deus, que é o limite do cristão, né? Seja ele evangélico ou mesmo católico. Meu nome é André Luiz Faria de Souza, conhecido como Bodão, e tive uma experiência, basicamente, aquele encontro com as forças maiores, né? Eu passei aquele momento que era do infarto, que eu fui para uma sala de cirurgia onde foi feito um cateterismo, e depois do cateterismo, ainda no cateterismo eu estava acordado, e depois do cateterismo, acho que através de medicamento, eu fui para a UTI e dormi. Vi fisionomias de pessoas que eu não conheço, mas que conversava e aonde eu ouvia, mas eu não falava, eu só ouvia. E quando eu fiz a volta, que eu acordei, eu fiz aquela, como se estivesse flutuando, né, no alto e olhando aquele monte de leito, onde eu estava tinha várias pessoas em coma, pessoas mais debilitadas do que eu, e aonde eu senti aquela coisa que eu acordei. E quando eu acordei eu falei assim, gozado, eu devia estar sonhando, eu me vi do alto, eu vi meu corpo deitado na cama, isso é só um sonho. Quando você para refletir o que você passou, você sente que não foi um sonho. Realmente, a gente teve um contato
que seria um contato com as forças maiores, que a gente não sabe quem mas a gente resume como uma luz muito forte e uma luz muito boa, e em que falou provavelmente para mim e disse: olha, teu momento ainda não chegou e, por favor, você tem muito o que fazer ainda, inclusive na Barão de Mauá, ajudar muitos alunos. Então, pois estou de volta, e essa foi minha passagem, meu momento, aonde eu praticamente vi o outro lado. A experiência de quase morte é isso, é um evento, é um processo que envolve vários tipos de acontecimento neurológico, fisiológico, do lado do ser humano como encarnado, previamente planejado na espiritualidade, ou seja, um grupo de espíritos ou um espírito amigo que assiste aquela pessoa que está passando por aquele momento, já tinha isso planejado, isso não pode, né, não acontece momentaneamente, e a pessoa é mesmo, é tirada, né, tirada do corpo, ela tem a condição de viver por aqueles instantes, e essa ligação fluídica não se rompe, porque senão a matéria deixaria de, né, não daria mais condição ao alojamento do espírito, e ela passa por algum tipo de experiência, ela recebe visita de amigos, ela enxerga cenas da vida, mas tudo previamente planejado. Uma vez criado por Deus, você nunca vai deixar de existir. Foi o espírito que foi criado? O espírito foi criado. Eu tenho espírito? Não, eu não tenho espírito, eu sou um espírito. Eu tenho um corpo. É o corpo que passa pelo fenômeno de quase morte. No fenômeno de quase morte existe ainda uma ligação, porque ele está vivo, ele está reencarnado, o organismo vive. E esse espírito, ele vislumbra, como ele está com o olhar colocado no plano espiritual em fenômeno de ser uma situação de quase morte, ele vê. E quando ele volta, ele relata com muita naturalidade o que se passou. Para nós é muito comum esse tipo de relato nas nossas casas espíritas, no diálogo com as pessoas que frequentam e passaram por esse tipo de dificuldade, que passaram por essa situação de quase morte. Para nós é um fenômeno muito comum, é uma situação que é muito relatada para nós. Hoje eu dou aula de balé e natação, mas eu tive um problema um tempo atrás, um bom tempo atrás, que devia ter uns 25, 26 anos. Tive o meu primeiro, assim, um desmaio muito grande e fiquei desacordada há um bom tempo, que, como dizem, que acho que eu entrei até num estado de coma, né? Mas eu cheguei no hospital, eu sentia muita dor, mas depois chegou a ter uma hora que eu via todo mundo, tá? O que aconteceu? Foi uma coisa estranha. Eu me vi, tá? Os médicos ali tentando me reanimar, e eu olhava, por que será, né, que eles estão ali fazendo isso? Porque se eu estou bem aqui em cima, eu queria ir embora, queria estar indo embora, entendeu? Porque eu não estava mais sentindo dor nenhuma, e estava muito bem, eu estava. E eu tentava falar, chegar perto do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, mesmo do médico, eu tentava falar, eu estou bem, eu estou ótima, mas ninguém me via. O desespero, eu vi o desespero da minha mãe, do meu pai, eles chorando, o médico tentando reanimar, dando choque, só que teve um momento que entrou um outro médico, o outro, eu só via o outro balançar a cabeça, e acabou que ele conseguiu, assim, ele falou, vamos tentar mais a última vez. Foi quando eles me deram um soco no peito, não sei, foi uma coisa assim, jogaram mais uma vez o choque ali, né, os dois coisas de choque ali. Foi quando eu senti um tranco muito forte. Dali, daquele momento, a hora que ele entrou, eu não consegui mais ver mais nada, eu só consegui ver que eu acho que tinha voltado novamente. Hoje eu falo, eu vivi novamente. Deus existe, certo? A gente tem que acreditar nisso, que Deus existe, porque eu acho que Ele sabe a hora que a gente tem que ir.
Deus é um só.